Boa noite a todos. Que a paz do amigo querido Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nossos corações, nossas mentes, em todos os dias da nossa caminhada, da nossa vida. Que esse amigo querido, amigo incondicional, que nos sustenta, que nos orienta, que nos apoia, no momento das nossas alegrias, tristezas, agonia, que permaneça junto de nós nessa noite, nos dando muita paz, muita harmonia, muita serenidade e muito amor. Que possamos, Senhor, trazermos seus ensinamentos de amor, as suas palavras de vida eterna, essa doutrina de amor que nos deixa como seu Consolador prometido. Que possamos, Senhor, atender a cada irmão do caminho, a começar por nós próprios, nesse ensinamento da noite de hoje que nos traz. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e abra a nossa mente, que possamos estar totalmente receptivos ao que será colocado na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muita paz. Boa noite a todos, queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos, unidos e reunidos. Infelizmente, na semana passada, tivemos problemas profissionais e tudo, que foi difícil fazer o estudo, mas estamos hoje aqui, pela graça de Deus, para trazer um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, e o tema é Buscai e achareis. E Jesus nos traz, pelo seu Evangelho de amor, uma lição maravilhosa sobre buscai e achareis. Então, no capítulo 25, Mateus começa a trazer o que o Cristo Jesus ouviu. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E a quem bate, abre-será. Ou qual de vocês, porventura, é um homem que ao seu filho, ou qual de vós, porventura, é um homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, os céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Então, isso Mateus nos traz, ouvindo de Jesus esse ensinamento. E aí nós começamos, buscar e achareis. Mateus, no capítulo 7, versículo 7, ele nos fala, no capítulo 25, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Capítulo 25, item 3. Então, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes.
né? Serei filho de vossas obras. E nos lembramos do ensinamento de Jesus, que nos fala que vós sois artífices da vossa própria mortalidade. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa imortalidade. E ele continua. E quando começamos a ler isso, né? É o ajuda-te que o céu te ajudará. E nós começamos a raciocinar o seguinte: muitos de nós, né, costumamos agir como um primeiro viajante, né? Diante das dificuldades que nos aparecem, que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Não é assim? Às vezes, nós nos acostumamos a agir como primeiro viajante mesmo, né? Diante da dificuldade surge para nós, que nos parece essas dificuldades insolúveis, sem solução, nós nos acomodamos, esperando que Deus faça a parte dele. E a parte é que nos cabe para a solução do problema é a nossa parte, não a parte de Deus. Então, há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, não é assim? Tem pessoas que querem que a espiritualidade resolva o teu problema. Que aqueles obstáculos surgiram, eu vou orar e vou pedir a Deus que resolva o meu problema. E se acomodam. E ficam esperando a solução do céu. E eu sempre digo, e brinco, né? De graça não cai nada do céu. Nem chuva. Para ter chuva tem que ter evaporação. Tá? Então nada de grátis. Nada de grátis. Esse termo, de grátis, né? Tem que ter um esforço nosso. Então, às vezes, nós, perante os obstáculos da vida, nós nos acomodamos. Vou orar para que Deus me ajude. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar a nossa contribuição. Algumas outras pessoas se deixam cair no amoletamento, se deixa cair na inércia, se deixa cair na acomodação, tá? Alegando que a situação está difícil e que não adianta lutarmos. Conhecemos alguém? Muitas e muitas e muitas pessoas, né? Alguém se deixa cair no acomodamento, na acomodação, alegando que a situação está dificílima e que não adianta lutar. Ora, hoje vivemos um processo de pandemia mundial, quando está difícil para todos nós, como o isolamento social. E as dificuldades se apresentam imensas. Pessoas que tinham uma situação estável, perdeu seus empregos, pessoas que vão para o isolamento social na convivência do lar, pessoas que não conseguem, estão em dificuldade de conseguir o dinheiro para trazer comida para dentro de casa. Ou seja, o chão que era tranquilo, de repente o chão sumiu. E aí vamos sentar no meio-fio e vamos chorar aquilo que nós perdemos, né? Eu, Orlando Luiz, que não sou exemplo de nada e nem referência de absolutamente nada, deixo muito claro isso, né? Nunca me acomodei, por pior que fossem as dificuldades perante a nossa caminhada, que não foram poucas, né?
Mas eu nunca me acomodei. Eu nunca sentei no meu fio e chorei as perdas que eu tive. E tive algumas. Né? Tivemos algumas. É difícil. Mas acomodação, nunca. Porque Jesus nos fala isso, nós temos que fazer o nosso melhor. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então depende, é de nós. É do nosso esforço em querermos mudar, queremos nos levantar. Eu me lembro de um ano, como representante comercial que somos, e me lembro que num ano eu estava numa situação muito difícil, muito complicada. Vinha de uma falência, perdi um monte de coisas, e era difícil. E a minha mãe e meu pai me ajudavam. Eu já um homem velho de 50, 60 anos de idade. Mas nunca sentei e reclamei. Sempre agradeci a Jesus. Então, num dia, numa semana, onde eu estava duro, feito coco, necessitando de vendas, apareceram 10 negócios diferentes para mim, dentro daquilo que eu vendia. E se eu conseguisse realizá-lo, seria um ganho, pelo menos de 2 meses eu poder respirar. E eu todo empolgado, começou a semana toda dessa forma, pois quando chegou no último dia, no penúltimo dia da semana, todos aqueles negócios que estavam a ser realizados, nenhum foram realizados. Nenhum. Eu sentei no meu escritório, olhei para o retrato do Dr. Bezerra de Menezes e comecei a chorar. Mas comecei a agradecer pela possibilidade infinita de ter a saúde e a minha paz interior, ter a minha família do meu lado, ter os meus filhos, ter a nossa saúde, e agradeci sempre. E no momento que nós fazemos isso, nosso coração se apacenta e a solução se apresenta, como se apresentou na semana seguinte. Então não adianta nós nos acomodarmos. Às vezes nos encontramos no fundo do poço. Um ano eu me encontrava abaixo do fundo do poço. E no final do ano eu agradeci. Obrigado, Senhor, por ter me trazido para o fundo do poço, que eu já estou vendo a luz, estou vendo a saída. Então, esmorecer nunca, nos acomodarmos nunca. Outros não dispõem dessa perseverança e abandonam a luta após ligeiros esforços. Tenta timidamente, não consegue. E tomam decisões muito complicadas. Chegam a ponto de chegar ao suicídio, por não verem a luz no final do túnel. Então essa página é uma página fantástica que o Cristo Jesus nos deixa. Ajuda-te que o céu te ajudará. E só depende de nós, do nosso esforço, do que nós queremos para nós. Então, segundo a máxima, o modo de ver terreno dessa máxima, o buscar e achareis, ele é semelhante a essa, ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei de progresso. Porque o progresso, ele é o produto do trabalho nosso. Desde que é este que põe em ação as forças da nossa inteligência. É o trabalho. E
só trabalhando vamos conquistar. De várias formas vamos trabalhar. Nós vemos hoje, nesse processo todo de pandemia, estão vendo pessoas se recriarem, perderam os empregos, foram para dentro de casa, fazer bolo, fazer salgado, fazer tudo, fazer artesanato, né? Usar a internet como meio de venda, dando a volta por cima, não se acomodaram, não se acomodam. E nós brasileiros, principalmente, somos versáteis nisso, né? Não podemos nos acomodar. Então, porque o trabalho, ele põe em ação as forças da nossa inteligência. O que nós podemos fazer para modificar essa situação que nos encontramos? Sentar na beira do meio-fio e chorar, com 2, 3, 4 filhos dentro de casa, para levar comida dentro de casa? Nós vamos nos entregar? Não, momento nenhum. Que Deus está do nosso lado o tempo todo, nos sustentando, nos amparando, nos dando fé, força, dando força, coragem e motivação para nós prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, é lei de trabalho e lei de progresso, né? Do ponto de vista, essa massa é o princípio da lei do trabalho, né? Então, e consequentemente da lei de progresso que estamos falando. Ao final, o progresso, nós só progredimos com o trabalho, ou seja, o progresso é o filho do trabalho, né? É o filho do trabalho. Então, o trabalho, como ensina a espiritualidade, é toda ocupação útil. Trabalho, como a espiritualidade nos traz, nos ensina, é toda ocupação útil. A leitura edificante, o auxílio em obras sociais, o estudo e a pesquisa, o cuidado que dedicamos ao corpo físico, a conversa fraterna e edificante. Enfim, quando bem empregamos o tempo, nós estamos trabalhando, melhorando e, consequentemente, estamos evoluindo. Não é? Então, é a leitura edificante, é trabalho, é o auxiliarmos nas obras sociais, dar a nossa parte, dar o nosso melhor, estendermos a nossa mão por caridade, por amor, àqueles que mais necessitam que nós. Né? Podemos fazer isso. O que tem de gente do nosso lado precisando de uma mão estendida, precisando do socorro, não só na casa espírita, nas casas evangélicas, nas católicas, em todos, tem trabalho de caridade e amor para todo mundo. Porque o amor não tem bandeira. O amor não tem bandeira. Né? O amor não tem religião. É o amor. Então, trabalho é o estudo e a pesquisa. Né? Esses cientistas que estão hoje aí, estudando, queimando a cabeça, queimando a mufa na cabeça, para tentar achar a solução, a vacina ideal para o coronavírus, né? É estudo e pesquisa, é trabalho, é lei de progresso. O cuidado que temos que ter, dedicamos ao nosso corpo físico, né? Esse corpo bonitão que eu tenho aqui, meio barrigudinho e tudo, nós temos que ter cuidado conosco, com a nossa saúde, fazer um esforço danado para nos melhorar. Isso é trabalho. A conversa que temos fraterna e edificante, essa conversa de conversarmos, é o trabalho nosso.
de divulgação, de caridade, do amor, saber ouvir, saber falar, saber se posicionar, né? Isso tudo nos levanta, nos dá ânimo, força e coragem. Enfim, quando nós empregamos o tempo, nós estamos trabalhando, melhorando e, consequentemente, evoluindo. Não é? Então, no capítulo 25, do Buscai e Achareis, ajude que o Senhor te ajudará. O item 2, Kardec traz, através de suas buscas, a sua inteligência cresce e a sua moral depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. A alma gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. É através do nosso esforço, dessa busca incessante da inteligência que cresce, a moral se depura. Quando nós, através da sua busca, a sua inteligência vai crescendo, através do trabalho, do seu esforço pessoal, e sua moral ela vai se depurando ao longo da caminhada. Então, as necessidades que temos no nosso corpo, elas se sucedem à do espírito, né? Que nós somos espírito com o corpo, né? Na realidade, quando adoecemos, adoece o espírito, não é o corpo. Quem está doente é o corpo, é o espírito, né? Então, nós temos que fazer. Então, nesse trabalho incessante nosso, a alma gradualmente passa, ela vai crescendo ao longo da caminhada das civilizações, ela sai da barbárie à civilização material e descendo à civilização moral. E continuamos. Então, tudo que precisamos conquistar no mundo espera o nosso esforço, não é verdade? Para conquista tem que ter esforço, tem que ter trabalho. Mas encontramos esse esforço não só nesse campo comercial, da compra, da troca, do consegue isso, consegue aquilo, mas em tudo que fazemos na Terra é assim que sucede. É o esforço das nossas conquistas, né? Não só no campo da troca, do troca-troca, da compra, não. Mas tudo que fazemos é assim que sucede. Tem que ter esforço, tudo aquilo que fizermos, né? Então Jesus falava e fala isso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Palavras de João, no seu capítulo 5, no versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É lei de trabalho. Na pergunta 675 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito também trabalha, assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é trabalho. É trabalho, né? Então, na realidade, é trabalho. E nós vemos isso
em dezenas e dezenas de livros, através de Francisco Cândido Xavier, de Val Pereira Franco, Ivone Pereira, e tantos médios trazendo os espíritos comunicando e falando, né, que os espíritos na pátria espiritual continuam trabalhando incessantemente. Né? Junto a quem? Aos desencarnados e aos encarnados. Né? Tanto é que pegamos as obras de André Luiz e vemos esses testemunhos o tempo todo. Não podemos nos entregar ao comodismo em momento nenhum. Não podemos parar por momento nenhum, porque é o esforço que nós temos que fazer. No capítulo 26 do Evangelho segundo do Livro dos Médiuns, na pergunta 291, fala sobre buscar e achareis. Os espíritos não vêm liberar o homem do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que devem atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Olha e tirai-as, tu mesmo. Nós te damos a força necessária, se queres empregá-la. Ou seja, é o esforço, é o objetivo. Não adianta. Temos que fazer o nosso esforço, daquilo que nós realmente estamos vivenciando hoje nesse planeta. Então, essa doutrina de amor, ela vem trazer justamente as palavras imorredoras do Mestre Jesus, né? Sem rito, sem dogma, sem palavra de ordem, sem paramento, sem sacramento, sem imagem, na sua essência, trazido pelos seus evangelistas, né? Esses ensinamentos. Então, nós não podemos nos acomodar, por pior que seja a nossa situação, as nossas dificuldades. Granjei uma doença, não tem condição de fazer mais nada. Tem um câncer que está me tomando, descobri que tem um câncer. O que eu vou fazer mais na minha vida? E se lança à prostração. Deixa de fazer absolutamente mais nada. Às vezes estão com câncer no início, mas se prostram, se entregam, entram em estado de depressões violentas. Não. Temos que lutar. Temos que fazer o nosso melhor. Temos que fazer a nossa parte. As pedras do caminho aparecem. As dificuldades aparecem. Mas nós temos que fazer o nosso melhor. Tem uma história real que eu ouvi algum tempo atrás de uma senhora aqui no Brasil, que ela, com 60, mais ou menos 50 e pouco, para 60 anos de idade, casada, com os filhos todos, 3 filhos formados, marido com empresa, com tudo, e ela, no exame de rotina, começou a sentir algumas coisas diferentes no corpo dela, e ela vai ao médico, faz todos os exames, e depois de todos aqueles exames feitos, o médico dá a notícia para ela, o que ela tinha.
ela estava com câncer terminal. Ela ouviu aquela notícia impactante, chorou muito. A senhora só tem, do jeito que seu câncer está avançado, a senhora só tem 6 meses de sobrevida. Porque ele está se alastrando, vai começar a se alastrar, e esse câncer é muito complicado. Nós não temos o que fazer, vamos tomar remédios, pastores e tudo. Ela chega em casa, tinha perdido o chão, perdido o rumo dela, se reúne com o marido, naquela situação toda, e naquela noite ela não conseguiu dormir, obviamente que não. O que ela poderia fazer da vida dela apenas com o tempo que deram para ela, com 6 meses de sobrevida? As coisas, os filhos, os netos, o trabalho dela dentro da casa, com seu esposo, com tudo. Ela não dormiu naquela noite. Mas quando levantou, ela falou para ela assim: eu só tenho 2 saídas. Ou eu me suicido, ou eu quero viver. Eu não quero morrer, eu quero viver. Então vou aproveitar esses 6 meses que me restam, fazendo o que realmente eu quero fazer. Chamou o marido, chamou os filhos e falou assim: a situação, eu não vou me entregar. Eu quero fazer uma coisa que eu nunca conseguimos fazer. O marido é empresário, tinha empresa, não podia se afastar. Eu quero conhecer o Nordeste todo do Brasil. Eu vou viajar sozinha, já que você, meu amor, não pode me acompanhar. Os filhos concordaram, o marido concordou. Eu quero viajar sem tempo, pelo menos 1 mês, conhecendo o Nordeste todo. Saiu dali, entrou numa agência de viagens, e a gente já procurou um pacote que atendesse correr todos os estados do Nordeste. E aquela agência falou: a senhora deu sorte, nós temos um pacote aí de 35 dias para você conhecer o Nordeste todo. E está em promoção, você pode pagar em 10 vezes. E ela pensou assim: caramba, pelo menos 6 vezes eu vou pagar, porque eu só tenho 6 meses de sobrevida, vou aproveitar esse pacote. Depois, vou morrer, meu marido paga o restante. Embarcou e começou a viajar. Tomava os remédios dela e tudo, começou a ver outros ares e tudo, pessoas, culturas. Ou seja, aquela viagem dela, ela esqueceu da doença. Ela sabia que tinha doença, mas ela esqueceu da doença. E ela começou a ver coisa diferente, maravilhosa, povos, culturas. E a viagem se estendeu um pouquinho mais. Em vez de ser 35 dias, foi a quase, pediram, o pessoal era tudo, pessoas na minha idade, tudo, pediram para prolongar e fizeram mais, a gente ficava em hotéis um pouco mais. E ali, ela foi e fez a viagem 45 dias. Quando voltou para casa, ela estava sentindo muito bem. O marido, preocupado, falou: mas você demorou tanto assim? Puxa, meu filho, estava muito bom. E ela continuou a vida dela trabalhando, fazendo as coisas dentro de casa. Já não estava sentindo mais nada. Sentia um mal-estar ou outro, tomava os remédios
E foi tocando. 6 meses chegaram e ela não morreu. Foi ao médico. 6 meses. Quando se apresentou o médico surpreendeu com o estado dela. Olhou para ela, achando que ela estivesse no estado terminal. Não, ela estava muito bem. Melhor que tinha chegado há 6 meses atrás. Ele falou, a senhora está muito bem, vamos fazer os exames de novo. Fez todos os exames. Quase uma semana de exames totais. E no final daquela semana, quando chegou o resultado, o médico sentou com ela, olhava os exames, olhava para ela, olhava os exames, olhava para ela, olhava os exames, olhava para ela e perguntou assim, o que a senhora fez para estar nesse estado excelente que a senhora se encontra? Olha só. Porque é impossível, senhora. Eu não tenho explicação nenhuma, a não ser uma palavra milagre. Porque o câncer que estava aqui, não existe mais câncer nenhum no seu organismo. O câncer tinha extirpado. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É o esforço, não entregou em momento nenhum, não se abateu perante aquela prova dela. Difícil. E a espiritualidade simplesmente atuou. Por isso, no Evangelho, no capítulo 25, item 3, por isso que ele lhe fez de trabalho uma necessidade e lhe disse, procure e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras. Terão delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Olha só. E continua. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Foi o que essa senhora fez. Ela assiste aqueles que se ajudam. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem, do esforço, do trabalho, de querer se modificar. Entretanto, a maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem depender o mínimo nenhum de esforço. Ah, Deus me ajuda. E acabou. Entregou o problema dele a Deus. Então, outro dia eu vi uma chargezinha essas revistinhas, né? Sempre foi de Cebolinha e tudo. Aí vejo, não sei que personagem, não me lembro, ele ajoelhado na beira da cama, aquela criança, e falou, pedindo assim, ah, Deus, me ajuda para tirar uma boa nota na minha prova amanhã. Aí, outra, vem uma vozinha falando assim, estuda. Não adianta entregar a Deus para que faça a nossa parte, o milagre. Porque o milagre não existe. O milagre não existe. Existe o nosso esforço, a nossa força, a nossa fé, a nossa determinação, a nossa coragem de modificarmos, de trabalharmos incessantemente no bem. E o socorro vem. Então depende do nosso esforço. Nós podemos encarnar de um câncer, mas não vamos nos entregar nunca.
Não podemos nos entregar. Temos que continuar trabalhando. Trabalhando, porque é esforço nosso. Não podemos. Eu me lembro de um grande amigo nosso, eu posso declarar o nome que foi autorizado pela sua esposa e depois pela sua filha, são grandes amigos nossos. Ele era vice-presidente da Casa do Coração Ipanema. Trabalho incessante de caridade, de amor, de doação, trabalho em salas de tratamento espiritual, com magnetismo, com tudo, e se descobre com câncer, já com 60 anos, 60 e poucos anos de idade, com câncer nos ossos. Eu acompanhei e vi o esforço hercúleo daquele homem. Em momento nenhum, ele abdicou do seu trabalho na casa espírita. E os médicos dizem que esse câncer é complicado, que dói tudo. Eu vi a ressonância dele, todos os ossos do corpo tinham um X. Estava tomado pelo câncer. E ele não reclamava de nada, não sentia uma dor. Os que o médico achavam impossível. E ele continuou trabalhando na Casa Espírita, na Casa do Coração Ipanema, se doando por caridade e amor, na sala de tratamento, se doando o tempo todo. Ele levou esse câncer alguns anos. Veio desencarnar desse câncer. Só no finalzinho é que ele já estava combalido, depois de não sei quanto tempo, bastante tempo. Mas ele fez a parte dele. Ele trabalhou até o último momento, mas desencarnou de câncer. Porque a prova era dele. Naquela prova, era o resgate dele. Às vezes nós somos beneficiados, né, com essas doenças que são retiradas de nós. Pelo trabalho que vemos fazendo. Se não é uma doença kármica para nós, a espiritualidade atua. Mas tem o nosso esforço, fazer a nossa parte. Não nos entregar de nunca. Nós não lembramos do Dr. Bezerra de Menezes, né, que nasceu no Ceará em 1831. Né, casado, pai de 9 filhos, né, numa vida difícil, abessa, o médico dos pobres, num trabalho incessante de caridade, de amor, de doação. O consórcio dele era ali na Rua da Constituição, esquina com Gomes Freire, e ensina a farmácia Cordeiro, que não existe mais hoje, mas existe o Sobrado. Ele ali atendia aqueles pacientes todos. Atendia 100 pacientes num dia, 90 não podiam pagar. E ele ali perguntava, dava receita, o meu pai perguntava, meu filho, tem remédio? Viu o estado? Você tem remédio? Você tem dinheiro? Ah, doutor Bezerra, não tem. Passa lá embaixo na farmácia e pega remédio. Dá. E no final do dia, ele saía às vezes mais duro que entrou. Era o médico dos pobres. Né? No seu trabalho de doação, de caridade, de amor. Né? Uma noite, ele foi chamado, ele tinha uma das filhas dele, pequena, se contava febril e acamada, e ele recebeu um chamado para atender um paciente, muita dificuldade financeira e tudo, no interior da cidade, bem, naquela época era interior. A sua esposa protestou com que poderia sair para atender uma outra pessoa doente, a filha dele estando doente, mas o dever e a fé dele foi muito mais forte. Ele foi, atendeu aquela pessoa
deu atendimento. E quando voltou, a sua filha não tinha mais nada. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, para mim ser músico, eu não vou apenas ser músico falando que desejo ser. Para você ser músico, isso vai me exigir o quê? Disciplina diária de ler, de estudar, de tocar, interpretar, aprender a solfejar e a ler partituras. Isso é esforço. Ninguém se torna músico se não for dessa forma. Ah, eu quero ser músico. Não, tem todo um trabalho. Ah, Deus, eu quero ser músico, espero que seja músico. Não cai do céu isso. Quando olhamos, por exemplo, bailarinas e bailarinos notáveis realizando aquelas proezas maravilhosas de domínio do corpo no balé clássico ou no balé moderno, né? Não imaginamos sequer as dificuldades, as lutas, as lágrimas. Porque dói. Aquele trabalho dói. No começo dói para que eles cheguem ao nível que nos faz emocionar. Mas dói. Aquela sapatilha, aquele todo esforço, ginástica, alongamento de corpo, aquilo dói. Mas é o esforço de ser, querendo ser aquele bailarino ou bailarina, né? Aquele esforço. E conseguem, e nos emocionam num palco da vida, achando que a vida é apenas bailar. Não, tiveram toda uma vida, uma trajetória, desde criança se dedicando àquilo. Ou seja, qualquer profissão que tenha êxito, seja médico, engenheiro, arquiteto, costureira, pintor, professor, enfermeira, tem que ter esforço, tem que ter força, determinação, vontade. Então o Evangelho, no item 4, ele fala assim: em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas. Poderiam fazer isso, mas não. O esforço é nosso, depende de nós, né? Então, eles podiam trazer essas coisas já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe recebia na mão de graça, sem um incômodo, sequer de abaixar para apanhar, nem mesmo de pensar. Caiu do céu, recebeu gratuitamente. Não existe. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia enriquecer-se, e o mais ignorante poderia tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram, né? Sem esforço nenhum. Receberam? Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho. Olha só. Continua. Eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre cumprir e o caminho que ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta tu mesmo, né? Nós vamos dar a força necessária, se você quiser empregar, né? Olha bem. Então, Jesus nos revela-nos Deus como um bom Pai. Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi força para resistires ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão
acompanhar-vos e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Eu não consigo, nós falamos. Eu não consigo sem um braço, sem uma perna, cego, mudo. Eu não consigo na minha vida nada. E se entregam. E quando nós vemos justamente que o impossível, eu sempre digo, o impossível não existe. É uma coisa que não foi realizada. Ah, isso é impossível de fazer. De repente, viu na televisão, o camarada foi lá e fez. Deixou de ser impossível. Então, impossível não existe. Depende, sim, de nós. Para combater esse impossível de alcançar. Eu não alcanço. Alcança com força, com coragem, com determinação. Né? E quantos hoje nós vemos atletas paralímpicos, né, suplantando dificuldades, suplantando aquelas corridas todas, em todos os esportes, os atletas ali conseguiram se suplantar com suas dificuldades. Né? Vemos, outro dia eu estava vendo um arqueiro, né, nos Jogos Olímpicos, né, sem os dois braços, ganhou em arco e flecha, atirando com os pés. Olha, força, determinação, não desistir nunca. Né? Eu não consigo. Não. Essa palavra não pode existir no nosso vocabulário. Eu não consigo. Não, muito pelo contrário. Né? Temos que fazer o nosso esforço, a nossa maneira, a nossa forma. Quantos cegos estão aí correndo com seus instrutores, nadando? Eu tenho casos dezenas. Ficaria conversando aqui a noite toda. Né? Ora, são exemplos de motivação. Né? Então, buscai, acharei. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante. Em prol de quem? De si mesmo e do seu semelhante. Para isso, deve utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. Então, esse é o ajudar a nós. Ele deve colocar todo o seu esforço no trabalho. A força vem de dentro de nós. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, a ajuda que se proclama a sabedoria, isso no fundo equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuar o máximo em nosso favor. Estão prontos a nos ajudar. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Nós temos que fazer o mínimo da nossa parte. E nesse exemplo nós estamos dando aqui, esses casos trazendo, temos dezenas de outros casos. Pessoas com doenças complicadérrimas e ficaram curadas, se melhoraram, ou quando não, desencarnaram em situações privilegiadas do que se entregar
lá atrás, no início, aquela doença. Então, me lembra isso uma fábula. O mestre e o discípulo caminhavam pelo deserto da Arábia. O mestre aproveita cada momento da viagem para ensinar o discípulo sobre a fé. E ele falava assim para o discípulo: confie suas coisas a Deus, ele dizia, porque ele jamais abandona os seus filhos. De noite, eles pararam para acampar. O mestre pediu ao discípulo que amarrasse os cavalos numa rocha próxima. O discípulo foi até a rocha, mas se lembrou do que aprenderam durante aquela tarde. Então, o mestre deve estar me testando. Na verdade, eu devo confiar os cavalos a Deus. E deixou os cavalos soltos. Não amarrou os cavalos. De manhã, descobriu que os animais haviam fugido. Revoltado, procurou o mestre. Senhor, o senhor não entende nada sobre Deus. Ontem aprendi que deveria confiar cegamente na providência. Entreguei a ele a guarda dos cavalos. E os animais desapareceram. E o mestre respondeu: Deus queria cuidar dos cavalos. Respondeu o mestre. Mas naquele momento, ele precisava das suas mãos para amarrá-los. E você não os emprestou. É uma fábula, né? Mas que resume justamente isso tudo. Nós temos que lançar a nossa mão, lançar no trabalho. Então, no capítulo 5, 25, item 5, pede a luz que deve iluminar a tua estrada, e te será dada. Pede a força de resistir ao mal, e terás. Pede assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-te. Pede bons conselhos, e nunca lhe serão recusados. Mas pede sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e às tuas quedas. Repetimos essa passagem para que fique bem fixado na nossa memória. Então, para terminarmos, o relógio é sempre implacável. Numa página rica de André Luiz, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, o título da página chama Se Você Quiser. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimentos, pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios através dos seus atos, convertendo-lhe o lar num ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando em lugar de suplícios. Mas se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho de todos, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegrias.
Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias, que a fé lhe brilhará no coração, por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar o companheiro em luta maior. Mas se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazer de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção de luz, como experiência da sombra, como você quiser. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pai amado, Senhor da vinha, Senhor da vida, aqui estamos, Senhor, agradecidos por essa imensa possibilidade da hora de estudo que nos deste, Senhor. Que as lições que nos trouxeste na noite de hoje, as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos, seja para nós como um farol de luz a nos guiar em sua direção, Senhor. Que possamos introjetar essas suas palavras imorredoras, esses exemplos edificantes, à luz dessa doutrina de amor. Ampara-nos, Senhor, por acréscimo da sua misericórdia, nos dando força, determinação, coragem, motivação de prosseguirmos nas nossas lutas, nas nossas provas, nos nossos obstáculos, Senhor. E nesse momento dolorido que nos encontramos, que o mundo se encontra nas pandemias, na perda dos seus entes queridos, dos seus filhos, dos seus familiares, dos amigos ao nosso redor. Envolva, Senhor, com seu manto de amor a cada irmão do caminho que se encontra também em prova como nós nos encontramos, levando paz, harmonia, serenidade, paciência e amor. Ampara-nos, sustenta-nos, pois apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores, de todos os obstáculos, temos a certeza que em momento nenhum estamos abandonados. Que vós, os seus luzeiros de amor, seus luzeiros queridos da caridade, do amor e da paz, se encontram ao nosso derredor, nos sustentando, nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, Senhor. E que não nos deixe nunca de atender o seu convite amorável que nos fizeste há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, muito amor em cada coração. E nos despeçam, Senhor, na sua doce, meiga, suave paz. E obrigado, os queridos amigos, os irmãos fraternos em Cristo, por mais essa noite que exercitaram a paciência para conosco, nos sustentando, nos envolvendo, nos fortalecendo a nossa fé cada vez mais. Paz e bem ao coração de todos, que possamos estar unidos e reunidos na próxima quinta-feira. Muita paz e muita harmonia em nossos corações. Paz e bem a todos.